Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, em mais um começo de semana bastante atípico, porque afinal de contas não é sempre que nós temos para analisar o comportamento de um bilionário estrangeiro tentando interferir na vida política e econômica aqui no nosso país. E mais do que isso, assistir uma espécie de vassalagem, de servilismo de uma série de pessoas que se apresentam como patriotas, mas estão se comportando como verdadeiros traidores do nosso país. Eu vou conversar com vocês sobre os últimos desdobramentos e analisar aqui também um ponto muito específico. Será que essa fala, essas bravatas da extrema-direita farão com que o ministro Alexandre de Moraes retroceda um mísero milímetro nas coisas que anda a fazer a favor da nossa democracia? Bom, vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário, que são preciosos aqui no nosso portal. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, esse assunto do Elon Musk e extrema-direita aqui no Brasil está criando oportunidades para a gente analisar que história é essa. Que personagem é esse? Que interesses são esses que estão ao redor dessa criatura e o comportamento das figuras que o servem? Para o senhor Elon Musk, essa extrema-direita aqui no nosso país se comporta exatamente como se comportavam os traficantes de escravos em séculos anteriores. Para os grandes mercadores da época, aqueles que se utilizavam desse tráfico de seres humanos, esses usuários de embarcações, os que comandavam ali as estruturas, não passavam de serviçais absolutamente imprestáveis para outras coisas. Não havia nenhum tipo de conexão entre esses e aqueles que faturavam muito dinheiro no final da ponta. E o que está acontecendo hoje é exatamente o mesmo tipo de pensamento. Aqueles que estão se prestando a esse papel de servis, de servos, de vassalos, de cupinchas do senhor Elon Musk, não tem dele a menor consideração. Talvez ele não saiba o nome de uma mísera criatura dessas, Bom, vamos analisar aqui algumas questões concretas. Começando aqui com a fala, com a nota do Supremo Tribunal Federal que foi expedida pelo ministro Barroso. A matéria aqui do G1 diz: toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição, diz Barroso em nota após ameaças de Elon Musk. O ministro Alexandre de Moraes, ele não está sozinho nessa história. E nós vimos que em algumas questões estruturais da República Brasileira, é possível até que ministros bolsonaristas caminhem, do Supremo Tribunal Federal, caminhem numa mesma direção com uma votação acachapante sobre a interpretação do artigo 142, que está deixando muito jurista bolsonarista aí extremamente borocochô e perdido, Bom, então a gente vê essa matéria aqui que mostra essa situação. Entretanto, os vassalos estão muito incomodados, eles estão querendo fazer alguma coisa, para continuar a perpetrarem aqui no nosso país esse esquema, de escravidão que se modernizou muito, mas continua a ter os seus senhores de engenho ainda soltos por vários cantos. Disse aqui o senhor Nicolas Ferreira: cobrem os senadores, especialmente o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. É inaceitável lidar com as declarações e acusações de Elon Musk com normalidade. Mas quem é o senhor Elon Musk na fila do pão, o senhor Nicolas Ferreira? Seu vassalo, seu cúmplice, seu antipatriótico, enfim, para não dizer traidor da pátria? Enfim, O Jair Bolsonaro continua fingindo que não está acontecendo nada, para transparecer para as pessoas que o seguem que ele não está com receio de acontecer nada, mas ele está morrendo de medo, Ele estava lá em Cuiabá hoje com aquele Brunini, já numa pré-campanha, A Justiça Eleitoral tem que ficar de olho nesses passos aí, porque essa campanha eleitoral é fora de ordem, Bom, daí a gente acompanhando aí o que está fazendo esse senhor Elon Musk em relação aos embates, e observem, ele já parou de falar, não está falando nada, não vai reativar conta nenhuma de Twitter aqui no Brasil, porque se acontecer isso, os responsáveis pela empresa aqui no Brasil estão sujeitos a irem para a cadeia. Tem alguém a fim de virar Marte do senhor Elon Musk? Bom, então teve essa situação.
Agora, vejam só as conexões, gente. Na Argentina, quando ganhou a eleição, esse psicopata de extrema-direita, ele fez lá um projeto e mandou para o Congresso argentino, que estava em recesso, um pacote para alterar a Constituição da Argentina nas coisas mais substanciais, inclusive nas questões relacionadas à segurança, à energia, ao Estado, à soberania argentina. E uma das coisas que ele incluiu nessa reforma da Constituição foi o direito de explorar as comunicações da Argentina, especificamente para uma empresa. Adivinhe qual é a empresa? A Starlink do senhor Elon Musk. E o senhor Elon Musk fica elogiando o Milei, né? Apoia o Milei. Por quê? Porque no pacote foi aprovado também, quer dizer, foi enviado ao Congresso argentino, a possibilidade de estrangeiros comprarem terras sem nenhum limite na Argentina, inclusive comprar jazidas de minerais importantes, como, por exemplo, o lítio, que interessa ao senhor Elon Musk, que fabrica, né, baterias para os seus carros elétricos. O que motivou, inclusive, ele ajudar num golpe que aconteceu na Bolívia exatamente para obter os seus benefícios financeiros no final da história. Isso aqui foi uma entrevista que o Milei deu há 3 dias atrás, elogiando Elon Musk, né, falando que a Argentina, enfim, está de portas abertas para ele, coisas aqui tais, né? Elon Musk is one of your great supporters. E que esse tipo de situação, né, é muito benéfica, enfim, é uma bajulação absurda. Aqui o Canal C da Argentina levantou uma pergunta, né? Quem é essa Starlink, a empresa que mencionou Milei no decreto, né, no tal decreto lá de reforma da Constituição? Então, ele está fazendo o que ele quer na Argentina enquanto o Milei estiver lá, né? Está entrando com tudo lá. Agora, a Argentina está virando, de fato, uma nova colônia, né? Com o povo sendo esmagado, as instituições sendo dissolvidas e as riquezas da Argentina sendo entregues a esses gangsters, né? Mundo afora. O ICL, eu vou colocar para vocês um link, tem uma matéria muito importante falando sobre isso, né? E aqui, só pela abertura, eu acho que dá para vocês pegarem aqui qual é o conteúdo. Então, 60% da reserva mundial está entre Chile, Bolívia e Argentina. De acordo com a Constituição da Argentina, as reservas minerais são bens comuns, elas pertencem às províncias e às populações originárias. Só que já tem um modelo, esse é o problema, vivo, já tem um modelo de constituição provincial na província de Jujuy que muda a regra, e aí ficou por isso mesmo, que o governo Alberto... Então, o Milei simplesmente quer pegar o sistema mais liberal na Argentina de uma das províncias para transformar isso numa questão jurídica nacional, prevista, colocada na Constituição argentina, para entregar o que ele puder para esse tipo de bandoleiro, né? Para que não haja dúvida qual é o apito que o senhor Elon Musk toca, tem essa fotografia aqui, ó. Ele com mais um extremista genocida, né? Que você já conhece aqui, não precisa nem falar, né? E que mostra as conexões. Agora, vamos falar aqui de princípios. A empresa do senhor Elon Musk tem aqui nesse site aqui do Bloomberg Linea uma matéria com esse título aqui: como antenas da Starlink de Musk são usadas ilegalmente em países em conflito. Isso aqui é uma investigação, tá, gente, que já aconteceu alguns meses atrás, e nessa matéria também é uma matéria de alguns meses atrás. Investigação da Bloomberg News identificou vários exemplos do serviço de internet via satélite sendo negociados e ativados de forma ilegal, incluindo em países como Iêmen e Sudão. O que acontece? O Musk, ele não tem nenhum tipo de princípio para quem que ele vende o serviço de comunicação. Então, existem vários grupos terroristas, grupos extremistas no mundo inteiro, em países que estão em guerra civil, que estão utilizando das ferramentas do senhor Elon Musk, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de parâmetro. Enfim, basta ter dinheiro, você compra e você pode metralhar, você pode fazer o que você quiser no teu território, porque ele apoia, tá? Ele não nega venda para ninguém, tá bom? E aí a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que está recebendo mais adesões,
que passou a colocar agora o senhor Elon Musk nesses inquéritos aí, e ele vai ter alguns probleminhas, algumas dores de cabeça, tá? Não pensem vocês que ele vai surfar daqui para frente sem que esse problema que foi criado no Brasil não seja também um incômodo adicional para os negócios dele. Bom, aí fechando aqui o nosso assunto, né? Por unanimidade, a STF enterra a tese que abria brecha para a intervenção militar. E aí a gente pega aqui, né, os órfãos da teoria do golpe, né? Como o senhor Ives Gandra. Congresso não tem nenhuma força contra o judiciário, diz Gandra após a STF enterrar poder moderador. Isso foi o maior estelionato jurídico que a gente teve aqui no nosso país, ancorado por esse senhor aí, o senhor Gandra, né? Que inventou essa que o Exército, as suas armadas, eram uma espécie de poder moderador. Agora ele está chupando o pirulito, porque o Supremo Tribunal Federal, por 11-0, uma coisa muito difícil de acontecer, né? Rejeitou essa teoria dele. E ele está vindo agora com essa. Agora o Congresso não tem nenhuma força contra o Judiciário. Mas quem disse que o Congresso Nacional precisa ter alguma força contra o Judiciário? De onde ele está tirando essa patifaria? Cada poder tem a sua estrutura, cada poder tem a sua missão, cada poder tem a sua funcionalidade, cada poder tem os seus limites. Então não tem essa. Cada um fazendo o seu papel, o Supremo Tribunal Federal, ele só é chamado para dirimir conflitos, quando existem conflitos concretos. Então esse é um órfão aí que já na tenra idade, né, madura, né, está desfilando aí uma espécie de ignorância sem limites, né? Mas que está deixando não só ele nessa orfandade, mas aqueles golpistas que queriam utilizar esse tipo de princípio para corroer a nossa democracia, né? Gente, temos muito trabalho pela frente, né? Mas nós vamos seguir aqui em frente, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!